Sessão ordinária do dia 29 de junho de 2026. Boa noite a todos. Eu quero pedir desculpa a vocês, que estou bem rouco hoje, vou ter mais dificuldade, mas vamos, se Deus quiser, vamos conduzir. Convido o senhor João Batista, ministro da Igreja Católica, para fazer a oração inicial no espaço ecumênico. Boa noite a todos. Eu vos convido a ficar em pé para nós fazermos uma breve oração. Agradecer ao nosso Deus pela nossa vida, por mais essa noite que Ele está nos concedendo. Haja vista também que nós brasileiros, não tem como não falar, né? Estamos felizes com a vitória do Brasil, mas ao mesmo tempo, cada um de nós, dentro do seu credo, dentro da sua religião, somos convidados a ser promotores da paz. E nós sabemos que nesse tempo, quantas pessoas estão lá fora, quantos países juntos. Queremos pedir ao nosso Deus que traga paz, que nos ajude a cada dia ser promotores da paz. Também, por outro lado, eu faço lembrar a vocês que estão no ano de política, né? Queremos pedir a Deus que para nós, no Brasil, que Deus capacite os homens, as mulheres, que atua nessa área. Somente Deus pode nos ajudar, mas cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Vamos rezar então o Pai Nosso, oração da paz, oração da partilha e da fraternidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Também gostaria de lembrar que nós, na Igreja Católica, hoje nós comemoramos também São Pedro, né? Mas lá na Bíblia, Pedro também, Jesus fala, Pedro, tu és pedras, em cima de ti edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que for desligado na terra também será desligado no céu. Portanto, desejo a vocês uma boa noite, um bom encontro de vereadores aqui nessa Câmara, e os nossos telespectadores também, uma boa noite, um bom descanso. Quero agradecer o João Batista, ou João Cará, como é conhecido, né? Nosso muito obrigado. Neste momento, solicito aos senhores vereadores para que registre suas presenças. Determina primeiro o secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, registraram presença 9 vereadores. Portanto, há quórum legal e regimental para abertura dos trabalhos e instalação da fase do expediente. Declaro aberta a sessão ordinária no dia 29 de junho de 2026. Determine primeiro o secretário que recolha as assinaturas dos vereadores no livro de presença. Uma vez já feita a coleta das assinaturas, coloca em votação a ata número 15/2026 da sessão ordinária do dia 22 de junho e as atas número 13, 14 e 15 das sessões extraordinárias. Não havendo manifestação de qualquer vereador, declaro aprovada as atas mencionadas. Declaro instalada a fase do expediente. Determine primeiro o secretário que faça a leitura das matérias constantes na pauta do expediente. Excelentíssimo senhor presidente, consta na pauta do expediente as seguintes matérias. Projeto de lei número 0031 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, com a seguinte emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro à Associação das Empresas de Moda Bebê de Terra Roxa, APL, para custear a participação na Feira Internacional do Setor Infanto-Juvenil e Bebê,
FIT e da outras providências. Projeto de Lei número 0032, de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, com a seguinte ementa: cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNDEC, no município de Terra Roxa, Estado do Paraná, e da outras providências. Determina o encaminhamento do projeto de lei à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para os devidos trâmites. Senhor presidente, consta também indicação número 071 de 2026, de autoria do presidente Miltinho, com o seguinte teor: para que seja providenciado melhorias e manutenção nas seguintes escolas municipais. A construção de uma cobertura entre o portão de entrada e a área coberta da Escola de São José, proporcionando maior proteção aos alunos, professores, servidores e demais usuários da unidade escolar contra as intempéries, especialmente em dias de chuva e de intenso calor. 2. A substituição da cobertura da Escola Rainha dos Apóstolos, tendo em vista que a estrutura atual se encontra em condições precárias, comprometendo a segurança e o conforto da comunidade escolar. Indicação número 072 de 2026, de autoria do presidente Miltinho, com o seguinte teor: para que seja providenciada a cobertura de ponto de ônibus em frente ao posto de saúde da unidade Parque Verde e pintura do meio-fio em frente ao centro de especialidades. Protocolo número 546 de 2026, de autoria de Rafael Speaker e Márcia Maria Alves, referente à solicitação de fiscalização e observância do edital do concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde, ACS. Protocolo número 550 de 2026, do deputado federal Dilceu Esperafico, transferência especial, geração de empenho no CIAF, crédito na conta corrente da emenda 2026 31 76 5.000 ao contrário, Dilceu Esperafico. Valor do investimento, R$ 1.194.000. Senhor presidente, essas eram as matérias que constavam na pauta do expediente. Conceda a palavra por 3 minutos ao vereador para que ele faça comentários somente das matérias vistas no expediente. Eu quero comentar aqui sobre essa indicação do cobertura em frente ao posto de saúde Parque Verde. Não é só a cobertura, é a construção de uma construção de uma cobertura, porque não tem ali um ponto que o pessoal espera o ônibus à madrugada, 4, 5 horas da manhã. E eu tive uma reclamação esse dia que estava de chuva, e ali é o ponto que o ônibus para. E o ponto de ônibus está bem para cima e o ponto de ônibus é virado para lá e a chuva vem de lá para cá. Pouco resolve. Então, o município tem que ver um jeito ali de construir ali mais próximo do hospital um ponto para que essas pessoas que esperam o ônibus da saúde aí nas manhãs tenham um abrigo, que o sistema de chuva fica mais difícil. Não havendo mais manifestação, determina primeiro o secretário que verifique se acordo legal para a instalação da ordem do dia. Excelentíssimo senhor presidente, encontra-se em plenário 9 vereadores. Portanto, há quórum legal e regimental para a instalação da ordem do dia. Não havendo mais manifestação, determina o secretário que verifique se acordo legal para a instalação da ordem do dia. Excelentíssimo senhor presidente, constam na pauta da ordem do dia as seguintes matérias. Única discussão e votação, requerimento número 006-2026, de autoria do vereador Pingo, com a seguinte emenda. Requer ao excelentíssimo prefeito municipal para que seja encaminhada a portaria de nomeação do responsável pela ouvidoria geral do município, o relatório das manifestações recebidas pela saúde referente ao período de 2023 a 2026, o relatório das manifestações que foram registradas no Sistema Integrado para a Gestão de Ouvidoria Geral, o SIGO, do Estado do Paraná, no período supracitado, conforme determina o inciso 2º do artigo
12 do Decreto 4096 de 2023. Os relatórios estatísticos semestrais referentes ao período de 2023 e 2026 relacionados às demandas e manifestações recebidas pelo Poder Executivo, nos moldes previstos no artigo 23 do Decreto 4096 de 2023. Em discussão, requerimento 0016/2026. A palavra, vereador Pingo. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal que está na tribuna. Na verdade, esse requerimento é só para que a gente possa fiscalizar a real efetividade da nossa ouvidoria. Tá? Eu tenho observado muitas pessoas falando em ouvidoria. Já tenho uma certa conclusão, mas eu não quero ser precoce na minha conclusão. E essas respostas aqui vão me ajudar a entender se a ouvidoria do município até hoje está funcionando de verdade. E se não está, a ideia é ajudar e indicar, cooperar para que realmente ela seja efetiva. Porque a ouvidoria, na verdade, é a voz, fora os vereadores que estamos aqui para ser a voz do povo, né, que é ouvir a população e cobrarmos e reivindicarmos, a ouvidoria é do cidadão. Quando ele tem alguma observação, reclamação, é lá que ele faz. E, a princípio, eu tenho observado que a lei, a princípio, não está sendo cumprida, mas nós vamos observar isso com essas respostas aqui. Então, por isso que eu peço a aprovação desse requerimento. Em votação, requerimento 006/2026. Declaro aprovado o requerimento 006/2026. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 026 de 2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, com a seguinte emenda. Institui o Fórum Municipal de Educação, FME, do município de Terra Roxa, Estado do Paraná, e dá outras providências. O Fórum Municipal de Educação constitui um importante mecanismo de fortalecimento da governança educacional, proporcionando espaço institucional permanente para o debate, a construção coletiva, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas voltadas à educação. Em discussão, projeto de lei 00/2026. Em votação, projeto de lei 026/2026. Declaro aprovado o projeto de lei 026/2026. Senhor presidente, essas eram as matérias que constavam na pauta da ordem do dia. Declaro instalada a fase das explicações pessoais. Não havendo mais matéria na pauta da ordem do dia, deixo a palavra livre para uso dos nobres vereadores pelo prazo de 10 minutos. Informo que, para uso da palavra nas explicações pessoais, a ordem será de acordo com o sorteio a ser realizado neste momento. Pelo sorteio, o primeiro vereador a fazer uso da palavra, Zé Japonês. Terceiro vereador, Emerson Machega. Boa noite, colegas, novos vereadores, quem nos assiste presencialmente, né, obrigado pela presença, quem está em casa acompanhando nas redes sociais e os servidores da casa, né? Então, muito obrigado a quem nos acompanha. Hoje, vamos começar falando dos Jogos Abertos do Paraná. O município foi representado na primeira etapa em Palotina. Os Jogos Abertos do Paraná reúne quase 20 municípios, são 18 municípios, e reúne, não tem federação, né? Todas as equipes, seja elas em divisão, com divisão, estão lá para jogar as mais diversas modalidades. Existem os jogos escolares, os jogos da juventude e os jogos abertos do Paraná, que aí é os adultos, que às vezes os adultos jogarem, né? Que tem tido um nível altíssimo aí. Então, o Terra Roxa conquistou bons resultados, se classificando para a semifinal no próximo sábado, lá em Palotina também, às 16h30, contra a equipe de Itaipulândia, que disputa a primeira divisão do campeonato. Então, Terra Roxa e Itaipulândia, no próximo sábado, todos convidados, quem quiser prestigiar.
Jogo da seleção brasileira. Né? Não é do jogo que eu quero falar, mas ficou eu lá da minha casa, eu não ouvi um rojão. Você ouviu? Lá e eu não ouvi. Mas já foi bem pior, né? Então o pessoal tem aderindo a essa ideia, né? Não é a questão de comemorar, acho que tem outras comemorações que a gente pode fazer sem agredir, né, outras pessoas, a questão animal, então tem o autismo, então a gente tem que respeitar a lei. A lei não foi feita porque um gosta de rojão ou não, é porque o rojão tem atrapalhado, tem outras questões envolvidas, né? Então o teu direito acaba quando começa o do outro, né? Então parabéns para quem tem sabido manifestar, né, respeitando as diferenças. Essa semana nós recebemos aqui no município o Aldino, que é um representante da Itaipu Binacional. Ele organiza toda a questão esportiva dos municípios lindeiros. Então eu estive com ele e com o Zanoni, né, lá na casa do Zanoni. A gente foi recepcionado lá, né, seu João, filho do seu João Cará, que já vinha fazendo junto com a gente no esporte, e devido ao excelente trabalho que faz, né, se cadastrou e foi selecionado. Hoje ele presta serviço para os municípios lindeiros, e aonde a gente vai, é só elogio, viu, seu João? Né? Parabéns, olha, o menino fantástico, o Zanoni aí, então o trabalho dele fala por si só, então parabéns para o Zanoni, e obrigado para o Aldino, que tem nos visitado constantemente e tem olhado para a gente com consideração quando tem os recursos da Itaipu. Então a gente está encaixando para coisas boas aí que vem acontecer. Então obrigado ao Aldino e o Zanoni, que foi o anfitrião, e o Aldino que esteve junto conosco essa semana. Campeonato de campo na Rainha, não sei se alguém passou lá, mas está tendo o Campeonato Municipal de Campo. Eu dei uma passadinha lá ontem, depois dos Jogos Abertos de Palotina. Né? Um bom público na Rainha dos Apóstolos para prestigiar uma das quartas de finais. A próxima é no próximo domingo, está todo mundo convidado também na parte da tarde. E amanhã, né, em nome da secretaria lá que me passaram, fui lá hoje, já me antenei da situação. Então o Júlio, o Ed, o pessoal da Secretaria de Esporte, convida para quem tiver interesse em participar do Campeonato Municipal de Futsal, reunião amanhã, lá na Secretaria de Esporte, no ginásio, às 19h30, para poder fazer o arbitral do Campeonato de Futsal. Então quem tem interesse, pode estar indo lá pessoalmente amanhã para registrar a participação na competição. E para finalizar, né, a Silvana está aqui, né, Silvana, não poderia deixar de falar, a Silvana também está com um problema lá, que é do carreador lá da estrada. Não é só lá, né, a gente tem recebido constantemente, o pessoal da Vila Rural, da Vila Guarani, tem bastante reclamação, então a gente pede carinhosamente de novo, pessoal, vamos dar atenção nessas estradas aí, que o pessoal está cobrando bastante, e o nosso poder é cobrar, né, e a população tem que nos procurar mesmo, tem que nos requisitar essas demandas para que a gente possa atuar junto ao Poder Executivo para que seja feito essas melhorias. Tá? Então, vamos estar falando novamente, pessoalmente, Silvana. Então, estamos cobrando junto para que saiam essas melhorias lá. Tá? Vocês não estão sozinhos nessa batalha aí, estamos juntos. Tá? Então, por hoje era isso e muito obrigado. Obrigado ao Emerson. Próximo vereador, Portuga. Próximo vereador, Fica. Boa noite a todos. Eu parabenizar a seleção brasileira, em primeiro lugar. Foi 2-1, mas foi 2-1 porque eu torci bem, senão não ia ser. Minha torcida foi muito grande. Parabéns, Brasil. Eu fiz uma indicação no início do mandato, um canteiro na Avenida Leonor de Eldes, é um canteiro estreitinho, e lá onde tem 3 bar, tem igreja, tem mercado, tem material de construção, e aquele canteiro é de uma esquina na outra, é inteiro. E o pedido do povo ali, eles querem
dos moradores dali, dos comerciantes, quer que faça um contorno no meio do canteiro. E é um canteiro estreito, que eu acho que dá 1 metro de largura, né? Não sei por quanto vai fazer daí. Só que não aconteceu. Aí, não, vai fazer, mas já tem quase 2 anos já, né? 1 ano e meio, que foi pedido. Então, gostaria que... Aí falo, faz outra indicação. Não, eu já fiz a indicação, é só executar, né? Então, queria só lembrar o prefeito, secretaria de obras, para ver se faça aquele contorno ali. E as minhas palavras eram essas aí, tá? Obrigado a todos e que Deus abençoe todos nós. Obrigado, fica. Ao vereador Diniz. Boa noite a todos, aos presentes, às pessoas que estão nos ouvindo em suas residências, pela rede social, aos colegas vereadores. Não tive a oportunidade de falar na outra sessão, mas quero parabenizar a equipe do esporte pelos kits recebidos, né? A gente teve a oportunidade de receber. As outras cidades buscou de carro, de Pampa, nós tivemos que mandar um caminhão. Então, demonstra que é uma força de todo mundo junto. Veio vários kits, acho que da minha parte veio 2 kits de judô e 2 kits completos, que expande tudo, basquete, futebol. E teve outros colegas também que requereu. Então, a gente fica feliz aí, porque a gente sabe que a dotação do esporte é pequena, a gente acompanha quando vem. Claro que a dotação da Secretaria de Educação é bem maior, mas a dotação da Secretaria de Educação às vezes não pode ser usada num time da cidade, num requerimento de uma associação, porque ela só pode ser gasta dentro das escolas. Então, a dificuldade é maior para a gente poder gerir o esporte com o recurso da educação. A gente fica feliz, veio todos esses kits aí. O pessoal do judô, há muito tempo, estava pedindo isso aí, e do jiu-jitsu também, que isso vai atender eles lá. Tem crianças carentes também, que necessitam desse apoio, então a gente fica feliz. Também tive a notícia que vai colocar para licitação a van, que essa van vai ser destinada lá para a assistente social, uma van de um recurso que veio agora, há poucos dias. Estava tendo uma dificuldade de dotação, mas foi resolvido, segundo o Hélito e o secretário de administração, Éder. Então, a gente fica feliz também, porque se o município não faz a contrapartida dele, também não adquire o veículo. E esse veículo vai ser usado pela assistente social e, com certeza, vai ter um bom uso lá, sim. Além da questão da cesta, que a gente sabe que tem vezes que tem que dar 2, 3 viagens, pode ser levado na van. Também tem a locomoção dos idosos, dependendo a quantidade de pessoas e dependendo do lugar que eles vão, eles podem se locomover também com isso aí. Também tem a questão da assistência social, que às vezes vai com várias pessoas para curso, vai com várias pessoas para atendimento de INSS e outras coisas. Então, eu tenho certeza que vai ser de bom uso e a gente está atendendo aí um pedido da vice-prefeita Silvana. Do mais, igual o Bachega falou, a questão dos fogos foram bem poucos, né? Então, vai mudando, né? As pessoas já vão se acostumando. Até eu vejo assim que tem alguns comércios que já tem o fogos que é de baixo ruído, que é o que é permitido pela lei, que ele não é aquele estampido alto, né? Ele tem tá dentro dos decibéis. Esses fogos já é vendido em vários locais aí. Não sei se nosso município tem algum local vendendo, mas eu já vi em outros locais que obedecem à nossa lei. Também estamos vendo uma situação, né? Não sei o que está acontecendo. Aí quem está assistindo na Sport TV, de repente o vizinho gritou 2 minutos antes lá o gol do Brasil, o outro estava soltando rojão, tá dando diferença aí. Cada um está vendo o gol em horários diferentes. Quando a gente assistia na anteninha analógica, todo mundo gritava junto.
Eu falei, mas não é possível, o que esse vizinho está gritando? E ele estava assistindo no outro canal, mas deu mais ou menos 1 minuto e meio de diferença. Eu falei, caramba, mas é uma brincadeira, mas a modernidade também não traz tantas coisas boas, né? Quando a gente assistia aí na parabólica, todo mundo gritava junto. Mas parabenizar aí, a gente fica feliz, não teve nenhuma arruaça, nenhuma bagunça na rua, uma torcida normal, umas aceleradinhas, umas coisas, isso aí não tem jeito, né? Que é a emoção do brasileiro, futebol, mas a gente fica feliz que a população está sendo ordeira e que continue assim, a gente poder colocar um telão ali para nós assistir a final, né? Com certeza, Deus abençoe a todos vocês, que Deus acompanhe de volta para casa. Obrigado. Obrigado, vereador Diniz. Próximo vereador Pingo. Boa noite, pessoal. Hoje não vou pedir 1 minutinho, não. Vou tentar ser nos 10, tá, presidente? Pessoal, hoje eu queria começar agradecendo 2 equipes que eu acho que têm trabalhado bem no município de Terra Roxa, que é a equipe do Cláudio, que é a equipe de 2, né? Cláudio e Carlinhos, que têm trabalhado. Semana passada eu fiz uma solicitação para eles foram bem práticos, bem rápido. Uma solicitação que estava muito demorada lá no Primavera, nos Trigais. E conversando com o Cláudio, ele falou que está com planejamento, e eu achei muito interessante isso. Aí nós temos que elogiar quando é planejado, que eles estão fazendo esse concerto de boca de lobo, e bairro por bairro. Eu acho isso muito importante, esse bairro por bairro, porque não fica só tapando buraco num lugar, no outro, porque sempre vai ter um lugar ou outro. Se você fizer o bairro inteiro e começar a atacar a cidade inteira, com o tempo, aí sim vai começar a atacar só lugares que der problema. Então, eu achei interessante, eu parabenizo eles, só que assim, está fazendo a chamada do concurso agora, né? Eu espero que tanto a equipe dele quanto a do João Cará, que precisam de pessoas para trabalhar, é do Nezinho também, porque são pessoas braçais que precisam, porque esse serviço é importante. Essa manutenção, essa correção é extremamente importante. E quando você perde o controle, perde a mão, que a gente fala, aí é muito mais complicado você correr atrás disso, porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Porque daí é tanto problema, e a falta de pessoal também é grande, que aí você faz um lugar e vai aparecer 3. Faz outro, vai aparecer mais 3. E você está sempre correndo atrás do problema. Então, fica aqui a minha solicitação. Parabéns também para o Nezinho, para a equipe dele. Mas que a administração contrate mais auxiliares de serviços gerais e pedreiros ou serventes, que a gente fala de meia colher, né? Para poder ajudar o pessoal a fazer esse trabalho que é de excelência e talvez muitas pessoas não percebem, mas é muito bem feito. Eu queria também hoje falar sobre, agora, a Copel. Eu não sei se vocês têm reclamado, eu tenho um grupo da agricultura ali, de aviários e piscicultores. Desde ontem, as nossas estradas interiores, eu não sei lá no Miltinho, mas interiores, por exemplo, lá no Valdir DRA, acabou de mandar um vídeo aqui agora, está extremamente lá, com problema no gerador. Se der um problema no gerador dele, ele pode perder a piscicultura dele todinha. Está ali desesperado, ele acabou de mandar para mim, não consegui nem ouvir o áudio dele. Lá no Picadão, a mesma coisa com o Zacarquim. Você pega no Varula ali, a mesma coisa aqui em São José. Então, essa oscilação de tensão de energia, ou seja, a tensão de energia ela trabalha de 195 a 230. Esse é o que a Copel considera como normal. Mas a tensão está abaixo de 190 e acima de 230, até 250. O que acontece com isso? Os aparelhos não são prontos para usar desta forma. Eles queimam. Entendeu? Fora que aí depende de um gerador funcionar. E se o gerador der pau, o cara perde o seu aviário, seus frangos, ou perde sua piscicultura, por exemplo. Ou leite, por exemplo. Então, o prejuízo é muito grande, principalmente na área da agricultura. E eu queria trazer uma novidade para todos nós aqui, já conversei com alguns colegas, e para a população de forma geral. No dia 20/2, eu estava buscando ali agora, fiz um ofício, assinado com todos os vereadores também, que foi encaminhado ao Ministério Público, solicitando, ele que representa o nosso PROCON, providências. Por quê? Porque nós, como Câmara de Vereadores, enjoamos de mandar ofício para a Copel, ou até para a Sanepar, que é outro assunto, para cobrar alguma situação. Nunca se tem a resposta real. A gente fica sempre no escuro. E a única saída foi procurar o Ministério Público. Eu queria dizer para vocês que sexta-feira agora, dia 26, eu estava em Cascavel, mas foi marcada uma audiência, eu e a promotora, a doutora Gabriela Hanna Pereira, que é a nossa substituta aqui. Eu queria primeiro agradecer ela
pela vontade dela querer ajudar e parabenizar pelo trabalho do Ministério Público. Conversei com ela, ela perguntou como é que estava a situação, eu expliquei a situação dela. No mesmo dia, ela solicitou algumas unidades consumidoras do povo na unidade rural. Naquele mesmo dia, lá em Cascavel, trabalhando, eu consegui 8 unidades consumidoras com problema, encaminhei para ela no mesmo dia, e ela se prontificou a marcar uma audiência pública. Aí assim, agora vem a parte importante. Nesse dia, nós vamos precisar da mobilização de todos nós, principalmente da população, que é o consumidor. Tá certo? Já falei com o Sindicato Rural também, já falei com a Ação Comercial, já falei com a APL, para que nesse dia que ela vai marcar ainda, a princípio, eu falei para ela que, com certeza, o presidente ia disponibilizar a Câmara, se ela quisesse. Tinha um Sindicato Rural também. A princípio, parece que ela vai querer fazer no fórum. Então, vai depender dela, a data ainda a definir, e o local também, a princípio, lá. Mas ela define. O importante é que ela faça, para que a população, sim, ela entenda e veja a dor da população. Para que veja o tanto prejuízo que nós estamos tendo aqui na cidade da Terra Roxa, não só aqui, mas na região também. Mas essa é uma ação nossa aqui da cidade da Terra Roxa. Até outras comarcas já me procuraram, já ficaram sabendo dessa ação. Palotina, Nova Aurora, Cafelândia, no mesmo intuito de saber como conseguir essa audiência. Eu passei os passos para eles, estão se mobilizando para lá. Inclusive, nesse dia, esses locais, a princípio, produtores e vereadores pretendem vir aqui também para ver isso acontecer. Então, o que nós precisamos? Nesse dia, realmente fazer a nossa voz valer. Então, vamos esperar agora a doutora marcar esse dia e nós estaremos divulgando. Tá bom? Vou falar agora aqui com relação aos loteamentos rurais. Há pouco tempo atrás, eu estive no gabinete do prefeito e sempre se fala que, com relação a esses loteamentos rurais, tanto onde a Silvana tem um lote, que é ali perto do Fazolo, perto da Chácara do Soldado, ou principalmente aquelas 3 ruas ali, lá perto, na frente do seu Paulo José. Eu fui lá, inclusive, há pouco tempo, visitar a dona Carmen, que está lá reclamando há muito tempo, para entender aquilo lá. Eu nunca tinha ido, confesso para vocês. Nem na campanha eu fui lá, porque não deu tempo. Mas eu fui lá ver para entender. Porque eu falo assim, para entender você tem que ir lá. Porque falar só de ver, só na internet é fácil. Mas tem que ir lá ver. E a situação realmente é triste. E sempre existe essa situação que a administração fala, que não pode fazer, porque o Ministério Público não permite. Isso falaram para mim, falaram para eles, tá? Também. E eu não entendo essa forma. Uma coisa é, igual eu falei para a Silvana, os loteamentos são irregulares, eles têm que ser regularizados. Então, fazer asfalto não vai poder fazer, fazer iluminação pública não vai poder fazer. Agora, eu falo assim, você arrumar a estrada e jogar uma brita 2, como é feito nas estradas rurais, eu entendo que tem que fazer. É o mínimo, é uma questão de subsistência, é uma questão de humanidade. É a minha visão. Eu entendo que isso tem que fazer. Mas eu entendo o lado do prefeito também, porque ele está amparado numa questão jurídica. E eu fui no gabinete do prefeito falar com ele sobre essa situação há pouco tempo atrás, agora eu estou colocando aqui para os colegas também. E naquele momento ele me chamou a Marcela junto, a doutora Marcela. Nada contra a doutora, tá? Mas ele chamou lá para ter uma opinião, falou, não, vamos chamar aqui a Marcela para a gente ver, porque assim, tem que pelo menos fazer o mínimo. É o mínimo. Teve uma reunião, resumindo, falou e não deu uma saída. Eu, particularmente, eu sempre falei para ele, inclusive, falei, prefeito, eu trabalho no Exército. Assim, ó, a gente tem uma filosofia o seguinte, se eu tenho um problema e o meu subordinado, eu procuro uma situação, ele tem que me trazer 3 saídas, pelo menos. Eu costumo falar assim, que uma vai ser uma porcaria, uma vai ser mais ou menos e uma vai ser boa. Uma vai dar para sair. Mas tem que ter uma saída. O que não dá para fazer é só falar que não pode e que não dá. E não tem documento nenhum por escrito. Naquele dia eu falei assim, prefeitão, fala o seguinte, daqui agora eu vou lá, vou ao Ministério Público, eu vou procurar, e eu vou provocar então o Ministério Público. Porque eu acho que quem tinha que fazer isso aí eram eles. Porque era mais fácil. Se precisa de um amparo jurídico, por que não provoca o Ministério Público? Por que não vai lá? O Ministério Público está lá para ajudar a gente. É lá para ajudar. Se tem dúvida, vai lá, pergunta. Se dá problema, eu concordo com o prefeito. Ele não quer ter um problema para responder na vida dele. Eu entendo lá dele. Mas, assim, agora, quem está ali em volta tem que ajudar. Essa é a minha visão. Fui no Ministério Público no mesmo dia que nós fomos com o pessoal. Levamos a Carmen, levamos o Giovanni, levamos o pessoal lá do Góis, foi o Toninho, do Pré-Moldado, fomos numa reunião com ela. Foi aqui, dia 22/5. Tá? Nessa audiência da Copel, de sexta-feira agora, eu
falei, doutora, ó, essa situação da Copel, beleza? Beleza. Agora eu queria só perguntar para a doutora essa situação do terreno, dos lotes. A senhora consegue dar uma atenção? Lógico, eu tenho que aguardar ela, né? Nós temos que aguardar ela tem muita demanda. E ela falou que ia dar um andamento. O que nós estamos esperando agora? Que ela marque uma audiência, uma reunião junto com o Poder Executivo, junto com essas comunidades, nós vamos participar junto. Para que, então, se tenha, assim, um parecer que se isso pode fazer. Aí nós vamos ter por escrito que pode fazer. E eu tenho certeza, espero que isso vai acontecer, pelo menos, que é arrumar a estrada e colocar uma pedra, pelo menos. Então, essa é a situação que eu posso passar para vocês e para a comunidade desses loteamentos aí. Algo está andando, mas nós temos que ter agora um pouquinho de paciência e aguardar o Ministério Público tomar as providências. Tá ok? Obrigado, vereador Pingo. Próxima vereadora Lourinha. Boa noite a todos, boa noite aos nobres colegas, boa noite a todos os presentes, a quem nos vê de casa. Quero começar fazendo um agradecimento ao secretário Manga, a secretária de Agricultura, nova secretária, né, que vai começar acho que dia 20, a Flávia, e a diretora Etiele, que esteve aqui hoje numa reunião com a gente, falando um pouquinho a respeito das estradas, né, e foi bem explicado. Né, e eu acredito que as coisas vão começar a andar um pouquinho melhor, porque estava sem secretário, né, na agricultura. Então, a Flávia parece que é uma pessoa boa e que está com vontade de trabalhar. Então, agradecer a eles. Hoje pela manhã também, eu estive participando da 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. Fomos recepcionados por alguns talentos, eu falo umas celebridades, crianças, na Casa da Cultura, crianças apresentando danças, gente, maravilhoso. Eu falo assim, a gente tinha que ter mais tempo para estar aplaudindo esses novos talentos que a gente tem em Terra Roxa. Teve uma menina lá dançando, fez uma apresentação do Michael Jackson, que eu nunca tinha visto. Além do Michael Jackson, na televisão, eu nunca tinha visto alguém fazer uma apresentação tão bacana como ela fez. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, e parabenizar a Silvana Macarini, né, que é a secretária da Assistência, e a Gisele, que é a diretora lá da Casa da Cultura. Parabéns para elas pelo evento. Então, assim, o tema destacou a importância do trabalho articulado entre família, comunidade, escolas e serviços públicos, conselho tutelar, órgãos de defesa e direitos da sociedade civil, para assegurar que todas as crianças e adolescentes tenham acesso aos direitos garantidos pela Constituição Federal. Então, assim, só quero deixar realmente aqui o meu agradecimento, porque foi algo muito bom, né? E, assim, a gente vê que hoje as nossas crianças, nas escolas, hoje sofrem bullying, né? Eu peço que os pais conversem com teus filhos quando cheguem da escola, né? À noite mesmo, eu falo assim, a gente sentar com o filho e perguntar como que foi o seu dia, porque a gente está vendo que hoje tem muitos casos de depressão. Nós estamos vendo muito adolescente depressivo. Semana passada, eu recebi uma ligação da escola Costa e Silva, onde uma criança de 13 anos disse para a professora que ele estava pensando em suicídio. E essa professora me ligou, perguntando o que ela fazia, o que ela tinha que fazer. Ela pegou a criança, levou para casa, e lá ela deixou essa criança somente com a avó e os pais trabalhando. E eu me preocupei naquele momento, falei, não, leva no postinho, mas ela já tinha levado, os pais já tinham levado essa criança até o postinho, e a consulta ia demorar um pouquinho. Eu me preocupei, né, como mãe e avó que sou, liguei para o Franklin, que é o psicólogo do município, pessoa muito humilde, de um coração gigante, porque no momento que eu liguei para ele, disse para ele o que estava acontecendo, ele falou, Lourinha, mas eu tenho essa criança aqui para tal dia. Falei, Franklin, mas eu preciso que seja hoje. Expliquei a situação para ele. Imediatamente, ele se propôs a estar atendendo essa criança depois do horário do trabalho dele. Então, às 5h30, ele estava no centro de especialidade para atender essa criança. Então, pedi para os pais que
Prestem atenção nos seus filhos, conversem com seus filhos. Porque, gente, a depressão é o mal do século. E antes a gente via os adultos. Hoje não, hoje a gente está vendo criança. Né? E eu falo para vocês, eu saí da Secretaria de Saúde, vim trabalhar no CAPS, e eu achei que ia ser mais fácil, e eu estou vendo que é muito mais difícil, porque, assim, todos os dias tem gente ali falando de depressão, falando de sofrimento, que pensa em suicídio, que pensa em se matar. Na minha família, semana retrasada mesmo, eu tive uma pessoa que pensou em se suicidar. E uma pessoa que trabalha, uma pessoa que está sempre na igreja, uma pessoa de Deus, e teve esse pensamento. Então, eu peço, prestem mais atenção na sua casa, prestem mais atenção nos seus filhos, conversem com eles, né, porque a depressão está aí, e uma criança de 13 anos, se ela quiser, ela faz. Aí tem aquele ditado, mas quem fala não faz. Faz, tá, gente? Então, eu deixo aqui o meu recado. Hoje a gente tem o CAPS ali próximo da Sanepar. Nós estamos fazendo um trabalho, e vamos começar a fazer um trabalho nas escolas também com essas crianças. Mas, pais, fiquem alertas, porque a depressão está aí. Conversem com teus filhos. Tira um tempinho, senta lá no sofá, coloca o celular do lado, desliga a televisão e converse com teu filho. Vê como que está sendo o dia dele, como que é a vida dele, o que está acontecendo lá na escola, para não chorar mais tarde. Essas são as minhas palavras. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigado, vereador Lourinha. Como não temos mais orador, vou fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, os servidores da casa, o senhor e a senhora aí que nos assiste aqui, nos prestigia, aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero começar agradecendo a Deus por mais um dia de vida, mais uma segunda-feira, mais uma oportunidade de estarmos aqui discutindo os assuntos de interesse do nosso município. À tardezinha, às 6 horas, tivemos uma reunião com a Secretaria da Agricultura, onde participou o atual secretário hoje, o Éder, a futura secretária, a Flávia, e a Tatiele e o Manga. Eu acredito que foi contente do vereador, respondeu às dúvidas, apresentaram as propostas que eles têm, a qual todos os vereadores concordou e todo mundo fez pedido, e eu acredito que vai continuar melhor do que está. Não é que está ruim, mas cada dia a gente tem que pensar em ser melhor. E esse é o nosso objetivo como vereador, que a nossa secretaria ande bem e atende o nosso município. Mais um jogo do Brasil, mais uma vitória, né? E hoje a Lourinha já falou, ela participou lá da Secretaria de Assistência Social, né? Da conferência. Eu acho que foi importante, nós tínhamos o convite, mas eu tinha um horário com o deputado Figueiredo Toledo, e o Ivan atrasou um pouco, eu não sabia por quê. Depois ele falou que ele foi lá. Se eu sei que ele viu, eu tinha ido lá também. Mas tudo bem, a Lourinha foi. Ótimo. Amanhã, eu, Adonir e mais algum funcionário, vamos a Guaíra, tem um curso lá do Tribunal de Contas, se mais algum vereador que tiver interessado aí, nós vamos, e se não for mais vereador, aí nós vamos levar funcionário. É mais para vereador, mas se tiver, não for mais vereador, nós vamos levar alguns funcionários, porque eu acho que é importante participar. Eu tive com o Ivan lá, antes de eu falar da viagem de Toledo, eu quero convidar todos os vereadores, na quinta-feira, às 10h30, a diretoria da Itaipu vai estar aqui em Terra Roxa, na Casa da Cultura, e o prefeito pediu para estender o convite a lembrar o vereador, porque ele deve ter convidar e lembrar, né? Vai ser na quinta-feira, às 10h30, na Casa da Cultura. Todos estão
convidado. Mas fora do trabalho. Desculpa, fora do trabalho. Aqui eu estou falando em Casa da Cultura, estou com Casa da Cultura na cabeça. Fora do trabalho, bem lembrado, Hermes. Aí quem puder participar, é muito bom. Então vamos ter sessão quinta-feira, né? Acho que 9h30, né? Temos sessão para votar aquela PEC, a segunda votação, às 9h30. Aí é rápido, a gente termina e quem quiser ir lá na Escola do Trabalho, dá tempo de ir. Então, hoje eu fui com o prefeito Ivan numa audiência com o deputado Feira Fico, onde ele nos convidou para ir lá para conversar um pouco sobre o trabalho dele. Eu só tenho a agradecer o deputado por tanto recurso que liberou para nós nesses 4 anos. Quase todo liberado. Agora, na semana, saiu da pavimentação da estrada São João, 1.200.000, que tem um desconto lá, ficou 1.194.000. E eu acho que é muito bom. Mas, no total desses 3 anos e meio de mandato, já tem uma soma de 6.550.000. E quase todos liberados. Está faltando a van da educação só e a carreta para o município, a carreta basculante. Então, é um deputado da nossa região, deputado que tem trabalhado bastante na região, e Terra Roxa, eu acho que está muito bem representado pelo Feira Fico, porque é um deputado atuante, um deputado que nos atende muito bem quando precisamos e atende o nosso município. Em 2023, ele liberou 400.000 para a cidade, que foi o início do mandato dele. Ele não era deputado em 22, só conseguiu esses 400.000 em 23. Aí, em 24, ele já liberou 500.000 para a saúde, mais 500.000 para a agricultura, que foi feito a pavimentação da estrada Bela Vista, aquele pedaço lá, 300 mais para a saúde. Aí tem custeio para a saúde em 25, 550.000. Uma van para a saúde, 250.000, que já está liberada também, está sendo comprada. 800.000 para a carreta. 1.200.000 da estrada São João. E 250 para o custeio da saúde, que foi liberado esse ano. E tem já empenhado 330 para uma van de 21 lugares para a educação. Então, nós, quando falamos que é um deputado que nos atende, é um deputado que atende bem em Terra Roxa, e se ele não fosse deputado, esse dinheiro não teria vindo. E, além disso daqui, para os hospitais da região, são mais de 32 milhões que ele liberou neste mandato. Se o Feira Fico não volta a ser deputado, dificilmente o Bom Jesus estava aberto até hoje, porque só no Bom Jesus é em torno de... Só esse ano foi 10 milhões. O Bom Jesus, se não tiver dinheiro de deputado, o Bom Jesus não consegue funcionar. Então, a importância de ter deputado na região. E eu só tenho que parabenizar o deputado Feira Fico pelo bom trabalho que desenvolve na nossa região e principalmente no nosso município. O que eu tinha para hoje era isso. Muito obrigado a todos. E até 10 de agosto, se Deus quiser. Vamos entrar em recesso no mês de julho, mas o trabalho não para. As comissões vão trabalhar. Já está voltando sessão extraordinária dia 2. Com certeza vai ter mais extraordinária. Então, não é porque é férias que nós vamos para casa, nada disso. O trabalho nosso não para. A legislação tem essa férias já no regimento, então é um recesso. Mas só não vai ter a sessão ordinária. A sessão ordinária próxima é em 10 de agosto. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos.
Não havendo mais vereador, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão ordinária do dia 29 de junho e informo que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 10 de agosto, segunda-feira, às 19 horas. Obrigado a todos. Deus acompanhe a todos.